Oi, pessoal. É hora de desejar Feliz Natal para todos vocês e de convidar a todos para conhecer a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. Por apenas R$ 336 anuais, você se torna aluno do curso de Logopolítica, o curso que eu estou ministrando, com aulas semanais, já com mais de 200 horas de aula ministradas e uma nova aula cada semana. Além disso, você tem outras aulas e você tem a live da Agenda 2030 toda semana, exclusiva para os membros da academia, e outras novidades na Academia Folha Política que vão entrar ao longo do próximo ano. Então, esse é o momento, promoção por tempo limitado, agora no final do ano, promoção da Academia Folha Política. Para conhecer mais, clique aqui nos links e espero que, se você ainda não é membro da academia, se torne membro. Nós lá estamos discutindo como é que nós vamos mudar um pouquinho o nosso país, o nosso mundo. Tá bom? Abraços, tudo de bom, Feliz Natal. Mas vamos vê-las aqui, né? Assim, a Ana Maria tinha colocado aqui aquela notícia sobre o diplomata americano acusado de ser espião de Cuba, né? E acho que sugeriu que a gente comentasse. Bom, então, diplomata de carreira, segundo eu entendo, que durante 30 anos em diferentes postos, diplomata americano, nascido na Colômbia, mas enfim, desde pequeno morando nos Estados Unidos, cidadão americano, entrou para o serviço exterior americano, né, pelo Departamento de Estado, entendo, e né, fazia trabalho para os cubanos em diferentes lugares, né, passava informações sigilosas para os cubanos, né, falava de nós, segundo foi apurado lá por alguém que se fez passar por um agente cubano, e ele falou, não, nós precisamos defender o nosso projeto, uma coisa assim, nós eram os cubanos. Eu sempre penso assim, como descobriram um, deve ter mais, né? Não deve ser o único caso, né? Talvez não por 30 anos, mas se descobriram esses, né, deve ter mais. O estrago que isso pode fazer e o estrago que isso provavelmente está fazendo. Então, vamos lá. Posição atual dos Estados Unidos em relação à América Latina, em relação à Venezuela. Veja bem, então, os Estados Unidos hoje estão apoiando a Ucrânia para ela não ser engolida pela Rússia, né? Então tá, estão mandando armas lá para a Ucrânia. Bem, se estão fazendo isso, deveriam saber que a Rússia tem um esquema de poder mundial, tem aliados importantes em outras regiões que lhe mandam recursos, né, e que podem ser usados como bases de ação russa, como a Venezuela. Então, se você está indiretamente combatendo a Rússia, né, em tese você deve, pelo menos, não ajudar esses países que são base de apoio de operação da Rússia. Mas, no mesmo momento em que estão ajudando a Ucrânia, os gênios do establishment de política externa americana estão visivelmente querendo facilitar as coisas para o Nicolás Maduro, né, levantando sanções, ou seja, eliminando sanções contra ele, na parte do petróleo, que lhe traz mais recursos, em troca de uma vaga promessa de fazer uma eleição presidencial no ano que vem, que, né, provavelmente será totalmente manipulada, certamente será manipulada pelo Maduro, e não parecem estar dando muita bola para o risco que isso implica, você ter uma Venezuela mais forte. Risco para os próprios Estados Unidos, né? Porque você já tem a Rússia atuando na Venezuela, com bases, você daqui a pouco tem a possibilidade de a Rússia chantagear, digamos, os Estados Unidos, olha, se você continuar apoiando a Ucrânia, eu vou te atacar a partir da Venezuela. Isso pode acontecer, né, de maneira muito crua. Então, todo o apoio que eles deram ao Lula, que obviamente sabiam que ia desempenhar uma política anti-americana, né, mas fingiram que não sabiam, mas então não é, acho que não é burrice, né? Isso faz parte de uma infiltração. O comunismo, né, então vamos voltar a falar de comunismo latino-americano, está infiltrado, e mundial, né, está infiltrado muito alto nos Estados Unidos, muito alto, né?
China também está infiltrada, Rússia também está infiltrada, várias ações dos Estados Unidos totalmente complacentes para com regimes como o venezuelano, o próprio cubano, talvez só sejam explicáveis se você tiver uma penetração desse tipo aqui, dos quais esse diplomata é apenas um pequeno exemplo que foi descoberto. Tá? Eu, pessoalmente, acho que tem penetração, que corre dinheiro, né, em altas esferas para direcionar a política externa americana, especificamente na América Latina, em desfavor dos Estados Unidos e em favor dos regimes do Foro de São Paulo. Tá bem? Aqui o Paulo Fernandes, que dizia, interessante, doutor Ernesto, que os Estados Unidos alardearam tanto em relação às relações comunistas de Cuba nas décadas anteriores. Isso aqui é justamente sobre o que a gente está falando. E tem, ou está cercado na América Latina, desse esquerdismo atual em vários países, com toda sorte de corrupção, eleições fraudadas, ditaduras, laços intensos com a China, com a Rússia, e parece nada fazer para impedir esse estado de coisa. Não, está perfeito, é isso aqui. Né? E por quê? Então, porque tem infiltração, claro que tem. Embora, ao que parece, os próprios Estados Unidos, no momento, seja governado por esquerdistas. Sim, tem isso, né? Mas não é só por simpatia ideológica, né? Não é só por assim, eu gosto de regime esquerdista. Não. Né? Claro, aí você até pode torcer por um, por outro, mas tem coisas que eu acho que só se explicam quando você tem dinheiro mudando de mãos, tá? Ou quando você tem, direto ou indiretamente, recursos vultosos mudando de mãos. Então, por que eu disse aqui hoje que a União Soviética usava esse conceito de socialismo como o marcador de verdadeiro e falso em todo o seu sistema? Porque era algo, de certa forma, facilmente compreensível pelas pessoas, facilmente identificável. Então, quem diz que tem que ter, que você não pode ser preso arbitrariamente, está indo contra o socialismo, isso é o que eles falavam, né? Porque não está confiando na maneira como está sendo administrada a coisa pública, então, sei lá, né? Se dava algum tipo de desculpa desse tipo. Né? Ou seja, todo mundo era socialista, todo mundo tinha que ser socialista. Se você fazia qualquer coisa que o poder não gostava, bastava o poder dizer: isso que você está fazendo não é socialista, você vai para a cadeia, você vai ser morto e tal. Hoje, o que se usa é democrático. Olha, isso aqui não é democrático, isso aqui, isso é antidemocrático, esse ato de exigir que uma pessoa não roube a coisa pública, isso é antidemocrático, então isso vai ser punido. Ou seja, o seu ato de criticar, não o roubo, né? Certo? Mas, enfim, aí já estamos expandindo um pouco. O importante, acho que é isso. O socialismo é um dos caminhos para o comunismo. Tá? Ana Maria Paz Barros, dando boa noite aqui, o Hernani, Luiz Carlos Souza. Boa noite, Ernesto. Ouvido da grande prazer poder compartilhar da sua sabedoria. Muito obrigado. Já temos falado aqui da importância desse conceito de sabedoria, né? E de buscarmos juntos essa sabedoria, de construirmos juntos. Né? Então, só para lembrar, isso também é essencial para a gente continuar tendo como orientação no nosso curso, acho que na nossa busca, né? Aquilo que eu já falei várias vezes, mas vamos recordar aqui, se alguém ainda não ouviu, quando eu falei isso. Então, informação, conhecimento, sabedoria. Né? São 3 planos do exercício das nossas faculdades. O que é a diferença entre elas? Então, informação, por exemplo, tem um tomate em cima da mesa. Conhecimento, o tomate é uma fruta. Né? Então, informação é um fato bruto. Conhecimento já é, né, uma elaboração a partir desse fato, inclusive comparando-o com outros fatos, com outros objetos. O fato de ser uma fruta significa, olha, ele dá no pé, você precisa plantar, né? Se o tomate fosse um artefato, você não planta, você constrói, não, é uma fruta, então ele dá no pé e tal, um determinado tipo de árvore, mas isso é o conhecimento. O que é a sabedoria? É quando você vai fazer uma salada de frutas, você não coloca tomate, né? Porque não fica bom. Né? Então, nada na esfera do conhecimento te diz, olha, não vai ficar boa a salada de frutas com tomate, porque
O conhecimento pode analisar as propriedades ali do tomate. Essa fruta é totalmente comestível, né? Faz bem à saúde, e tanto quanto um abacaxi, uma laranja, uma maçã, uma uva, né? Então, o conhecimento não vai te impedir em nada, não vai te dizer para não colocar o tomate junto com abacaxi, laranja, maçã e uva na salada de frutas, né? Mas se você colocar, vai ficar ruim. Então, essa é a sabedoria, depende de algo mais, né? E depende de uma relação direta sua com aquilo que você está tratando, né? E depende de uma relação estética, no sentido de um sentimento seu, né? De uma apreciação sua, né? Não só do que é factualmente correto, mas do que é bom ou ruim, do que é belo ou feio, do que é gostoso ou desgostoso ao paladar, por exemplo, nesse exemplo, né? Então, a sabedoria é algo que você não esgota, ou seja, aquilo ao qual você chega depois de esgotar, digamos, o conhecimento, né? E sempre lembro também a raiz latina da palavra sabedoria, saber, né, que é a mesma raiz da palavra sabor, né? Então, sapere, em latim, né, que dá o nosso saber, vem da mesma raiz de sapore, que significa, né, originalmente, experimentar, né? Então, a sabedoria é algo que exige que você experimente as coisas, que você experimente, que você vivencie, que você viva as coisas, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui